Mulheres e não mulheres, morcegos e não morcegos, olá! Eu sou a Nurit Ben-Sussan e quero dar a vocês as boas-vindas ao Caro Morcego, Cara Humana. Essa troca de cartas entre uma humana e um morcego, disfarçada de podcast. Caro Morcego, Cara Humana. Um diálogo interespécies em forma de podcast. Essa correspondência é uma tentativa de entender o que aconteceu na pandemia da Covid-19. E para isso, nada melhor do que perguntar diretamente para o morcego. E, gente, o que foi aquela última resposta? O morcego levou muito a sério o seu processo de desmorcegalização e conseguiu levantar questões e dúvidas que assolam nosso âmago. Bem que ele havia dito na carta anterior que não há nada essencial que nos separa. Agora, trazer essa correspondência para a ideia de ser com realmente foi uma inspiração. Talvez, como disse ele, não haja tempo para que surja uma tradição filosófica do ser com, porque o que nos resta é não sabermos até quando esse nosso mundo, planeta, até quando vai durar, até quando vai nos acolher. Mas ainda assim, ousar filosofar, eu diria ainda assim, ousar não desistir, ousar lutar cotidianamente com o imperativo ético. Nessa correspondência, o morcego mostra suas várias facetas. Depois de mostrar o quanto conhece das leituras humanas, desfilando seus conhecimentos sobre Darwin e Freud, depois de nos mostrar como nos conhece até de cabeça para baixo, algo bastante natural no caso dele, aliás, nessa resposta, que nos chegou pelas mãos da Adriana Ramos, ele retoma seu humor fino, meio irônico, e volta a falar de suas motivações nessa correspondência. Vale lembrar que, fora alguns sinais, essas respostas só chegaram a mim 2 anos depois de eu ter escrito essas cartas. Eu achava que isso era uma característica da nossa correspondência, porque ela é interespecífica, um humano, um morcego, sabe, né? Mas não. Agora eu estou convencida que esse morcego ponderou, debateu com seus pares sobre o que responder, como responder, talvez na tentativa vã de exercer alguma influência sobre nós. No mais, cabe ainda dizer que as cartas que escrevi ao morcego estão reunidas em um livro chamado Cartas ao Morcego, publicado pela editora Mil Folhas em 2020. Então, vamos lá? Caro morcego, não imaginei, não mesmo, uma resposta cunhada no guano. Como eu poderia imaginar? Sei que o guano se acumula nas cavernas onde vocês vivem, sei que os tipos de guano variam de acordo com o que vocês comem, e assim, numa comunidade multiespecífica como as que vocês vivem, é possível ter guanos visualmente diferenciáveis. Antes mesmo de me debruçar sobre as interpretações da sua mensagem que recebi dos coletores de guano, a ideia de que o meio é a mensagem me assombra. O criador dessa expressão, o meio é a mensagem, Marshall McLuhan, dizia que o mais importante de uma mensagem não é seu conteúdo, e sim o veículo por meio do qual ela é transmitida. Que significado, então, haveria numa mensagem irradiada por meio da acumulação de fezes e urinas de morcegos? É isso, guano, uma acumulação de excrementos. Seria esse o sentido da sua mensagem? Desprezo? Uma sinalização de escárnio diante da minha proposta de comunicação? Reluto em crer nisso. O escárnio e mesmo o desprezo são excessivamente humanos. Procuro outros caminhos. Descubro que nas cavernas, onde há pouca ou mesmo nenhuma luz, o guano sustenta ecossistemas complexos, uma verdadeira fonte da vida. Há populações de animais invertebrados e micro-organismos que compõem comunidades diversificadas associadas aos depósitos de guano de morcegos, reciclando a matéria orgânica. Como o meio pode ser a mensagem se ele pode ser tantas coisas diferentes para os envolvidos na mensagem?
Descubra ainda que as mensagens do guano são muitas. Examinando sua composição, é possível recuperar a história de uma região, saber quando os humanos passaram a ocupá-la, o que cultivavam, qual era o clima do lugar e muito mais. Há uma tradição de comunicação por intermédio do guano, ou seja, é de fato um meio que é, em si mesmo, a mensagem. Talvez seja essa exatamente a mensagem por você enviada, meu caro correspondente. Essa pluralidade de possíveis percepções do meio sendo a mensagem. Uma lição sobre as múltiplas visões de uma mesma coisa, sobre as inúmeras possibilidades de vida, de formas de estar no mundo, de criar, recriar, reciclar, inventar. Será que você seria assim tão didático? Até guerras já aconteceram por conta desse meio tão prenhe de mensagens que é o guano. Seu uso como fertilizante já era conhecido pelos incas e, como ele é também produzido pelos pássaros, talvez mais um elemento de sua biologia particular, caro morcego. Há ilhas oceânicas repletas de guano. Em algumas, onde a exploração do guano parecia particularmente promissora, houve conflito, como nas ilhas Chincha, cuja posse deslanchou um conflito entre a Espanha e o Peru em meados do século XIX. As interpretações de sua mensagem vieram daqueles que têm intimidade com o guano, coletores desse meio, cheios de mensagens, que vendem o guano como fertilizante e pesquisadores, debruçados em cavernas, especialistas em decifrar mensagem dos tempos perdidos, perplexos com o recado atual. Os primeiros, talvez mais pragmáticos, logo ofereceram uma tradução. Os pesquisadores, por sua vez, tardaram. Tiveram dificuldades em aceitar que o que viam era, de fato, uma mensagem. Como as interpretações oferecidas, ao final, são significativamente distintas, talvez o meio mesmo forneça a melhor indicação do conteúdo da mensagem. Talvez você tenha imaginado que isso seria o suficiente e que a mensagem seria apenas um resíduo supérfluo do meio ou nada mais do que um alerta. Com isso na cabeça, eu volto a me debruçar sobre o meio. Sei que há outros que desejam decifrar as mensagens desse meio, os caçadores de vírus. Aqui as linguagens confluem. O guano também conta histórias sobre os vírus que vocês acolhem em suas entranhas. Sim, é um meio que oferece muitas possibilidades. Eu queria, como Manuel de Barros, ser mais capaz de entender as abelhas do que o alemão e entender o idioma inconversável das pedras. Se assim fosse, certamente compreenderia a linguagem codificada no bater das asas dos morcegos, decifraria o idioma calado do guano, dispensaria os intérpretes e poderíamos nos lançar, caro morcego, em uma prolífica correspondência. Seria talvez também uma forma de me desantropomorfizar? Ou será que essa ideia de correspondência é também algo demasiadamente humano? Os pesquisadores que me trouxeram uma possível interpretação de sua mensagem examinam há anos o guano acumulado em cavernas nas florestas tropicais jamaicanas. Já conseguiram informações que datam de cerca de 5.000 anos e acompanharam, como nas páginas de um livro, a chegada dos primeiros humanos na ilha em 650 a.C., seus cultivos, seu extermínio com a chegada dos europeus, o início da escravização dos africanos e o cultivo da cana-de-açúcar e muito mais. Ano a ano, vocês gravaram registros do que acontece naquele ambiente nas cavernas. Dali vem uma interpretação possível de sua resposta, um alerta sobre a juventude da espécie humana, que mal acaba de chegar nesse mundo e nossa impetuosidade. Um contraste com uma espécie como a sua, que está aqui há mais de 50 milhões de anos. Se só o guano depositado numa caverna pode contar histórias de 5.000 anos, tempo apenas um pouco maior do que os nossos primeiros registros escritos, posso imaginar as histórias que essas camadas de guano contariam dos seus milhões de anos por aqui. Já os coletores de guano nas cavernas da Ásia, que têm essa atividade arraigada em suas famílias, ofício que passa de pais para filhos,
não manifestaram nenhuma surpresa com sua mensagem. Para eles, pelo que pude entender, o guano é um meio não apenas das mensagens, mas da vida. Assim, nada mais natural que mensagens sejam expressas nele. A interpretação deles revela que a vida é a mesma, espalhada em muitas criaturas, que não há diferenças entre humanos e morcegos, vírus e guano. Ressalta que a vida circula entre os seres que julgamos animados ou inanimados, que tudo nesse planeta é compartilhado, queiramos ou não. Sim, caro morcego, uma espécie jovem e impetuosa, mas imagino que os pesquisadores já traduzem essa mensagem carregando seus inúmeros vieses. Um deles é acreditar em espécies, criar uma classificação com toda a arbitrariedade que isso contém e se fixar nela como se fosse uma forma intrínseca de ordenamento do mundo, esquecendo, talvez convenientemente, que fomos nós mesmos que criamos tais divisões. Parecem crer que as espécies são entidades reais. Dessa forma, haveria uma convergência entre as interpretações das mensagens. Eu volto ao impasse sobre o qual falei na primeira carta que eu te escrevi. Parte de nós sabe que as tragédias que enfrentamos hoje são derivadas das formas com que lidamos com os outros seres do mundo. Mas isso não promove nenhuma mudança. Será que você quer me dizer que a forma com que percebemos nossa inserção no mundo é equivocada? Que a vida é um contínuo que começa até mesmo com os minerais, seres não vivos, ou talvez pouco vivos, e se transmuta através dos organismos que se sucedem habitando esse planeta, o que pode significar extinção, morte, desaparecimento. Imagino mais uma vez seu olhar de desdém diante da minha ingenuidade, ou talvez melhor dizendo, diante da minha unidimensionalidade. Imagino que não era isso que você tinha em mente quando fez que sua mensagem chegasse a mim. Não sei se mente é um conceito tão humano que não se aplicaria sequer a essa expressão quando usada em relação a você. Entendo que preciso reunir todas as partes do meio e da mensagem, como num caleidoscópio, e girá-lo para que, a cada pequeno movimento, eu consiga perceber uma dimensão da sua resposta. Cá estou eu, girando o meu caleidoscópio. Enquanto isso, despeço-me provisoriamente, desejando, como sempre, que o conjunto de micro-organismos que você carrega em suas profundezas não transborde e não flua. Perturbadamente, Nurit. E eis o que o morcego, pelas mãos dessa vez da Adriana Ramos, me respondeu. Cara humano, me admirou você ter se surpreendido tanto com a mensagem do guano. Convenhamos, chega a ser no mínimo curioso que uma pessoa que vive nos tempos do TikTok e do WhatsApp se assombre com o guano como meio e mensagem. Eu não rejeito essas modernidades, mas achei mesmo que o guano simbolizaria melhor o respeito à qualidade do nosso diálogo. E não errei, já que você pode extrair dele boas reflexões. Agradeço sua generosidade em me responder, compartilhando-as comigo. Confesso que me surpreendi com sua manifestação sobre os excrementos. Se alguém aqui agiu movido pelo desprezo, nesse caso, foi você, demonstrando um nojinho infantil com algo tão natural. De minha parte, muito pelo contrário. Reforço que você deve entender a mensagem como um convite ao meu mundo, e o meio como um elogio e reconhecimento de que sua inteligência e perspicácia enxergam além do que as pessoas costumam ver. Apesar desse dispensável comentário de desprezo, você soube bem interpretar o guano. Como você destacou, a despeito da aparência e do odor, toda essa gama de informações do guano permitem um conhecimento profundo sobre o emissor da mensagem. Você desvendou com facilidade alguns dos enigmas que o guano pode revelar sobre mim. Já esperava por isso. Afinal, não sou tolo e usei as ferramentas ao meu alcance para saber mais sobre você. Descobri não só quem você é, mas também o que tem falado e escrito por aí. Fiquei lisonjeado por ter me escolhido para essa interlocução. Cheguei a rir quando li em sua carta que eu poderia estar alertando você sobre como a forma como vocês humanos percebem sua inserção no mundo é equivocada.
Sei que não preciso lhe dizer isso, pois, pelo que li e vi, você já compreendeu tudo. Imagino que não seja fácil viver com tamanha consciência nessa sociedade hipócrita e arrogante, se me permite a crueza sincera do que eu penso. Temos que reconhecer que é um verdadeiro fenômeno um grupo social promover tanta destruição da natureza travestida de progresso. Claro que não generalizo a toda a humanidade tamanha contradição, mas é impossível deixar de considerar o todo pela parte. Quando os efeitos produzidos pela minoria dominante são tão abrangentes e quando essa minoria é absurdamente eficiente em fazer com que os oprimidos, apesar de maioria, aceitem a ordem vigente, por mais injusta que ela seja. Fosse você uma psicóloga social, eu pediria para que me explicasse tal dinâmica, porque ainda não fui capaz de decifrá-la. De qualquer forma, apesar dessa minha opinião sobre vocês humanos, em nenhum momento me ocorreu ensinar qualquer coisa. Ao contrário, a leitura de suas cartas é que tem me ajudado a ver o mundo, e principalmente os humanos, de modo mais empático. Fiquei impressionado de saber que o guano foi causador de guerras. É realmente incrível como vocês humanos conseguem produzir disputas e batalhas por quase qualquer coisa, e ainda arranjam formas de justificar isso. Apenas mais um exemplo de como o sistema econômico de vocês contabiliza o que é gasto para a destruição de vidas de forma positiva. Fico pensando como uma sociedade assim chegou tão longe. São muitos equívocos acumulados. Embora eles pareçam menos assustadores a vocês face ao coronavírus, eles tornam seu mundo muito mais vulnerável, não só a essa doença em si, mas também a todos os demais efeitos das sucessivas crises que vivemos, em especial as mudanças climáticas. Espero que quando tudo isso passar, vocês possam aproveitar a situação para refletir sobre essas questões. O início da pandemia escancarou um grande dilema sobre como pode tanta tecnologia e conhecimento ser tão pouco efetiva diante de uma ameaça tão pequena como um vírus. Mas logo vocês vão se dar conta que o grande dilema advém da opção inexplicável que vocês fazem de, mesmo com tanta informação e conhecimento disponível, negar as evidências e insistir em erros básicos. Vale para a questão climática, vale para a pandemia. Vocês criaram um sistema de conhecimento hierarquizado, e mesmo quando suas grandes autoridades desse mesmo sistema emitem um diagnóstico e orientações de como lidar com uma crise, alguns de vocês optam por questionar, negar e enfrentar tais orientações, como se não fossem comprovadas por sua própria ciência. Há quem considere que tratam-se de problemas de comunicação. Até faz sentido, considerando que, apesar das habilidades inerentes à espécie, vocês sempre preferem complicar o acesso à informação. Seja inventando novas tecnologias que não são acessíveis a todos, seja rebuscando a linguagem de tal forma que o entendimento do conhecimento torna-se em si um desafio, mas com certeza não é só isso. Ainda espero compreender melhor esse surpreendente deslocamento que os humanos poderosos fazem da própria ciência com a política. Oxalá vocês superem essa crise e possamos, a despeito dessas idiosincrasias do seu mundo e de suas limitações de compreensão do meu idioma, manter essa correspondência, pois já entendi que você é uma ótima tradutora de mundos. Acredito que podemos fazer dessa troca uma boa contribuição à reflexão sobre o que pode significar sua desantropomorfização e o que isso pode ter a ver com o futuro da humanidade. Não é um assunto ameno, mas concordo que é urgente. Reparei que você tem dialogado muito com os outros sistemas de conhecimento, como os dos povos indígenas e de outras comunidades tradicionais. Isso é animador. Sem amarras e com um repertório de possibilidades mais vasto, temos mais chances de encontrar novas perspectivas. Para tornar a conversa mais leve, não nos limitemos à literalidade na interpretação de nossas mensagens. Não há muita brecha no seu atual sistema de conhecimento para acolher uma troca como a nossa. Temos que inventar e inovar, e você parece ser boa nisso. Dos humanos que conheci, e confesso que não foram tantos assim, muito poucos associam criatividade e conhecimento científico como você. Então, conto com isso. Para mim, é uma oportunidade de renovar alguma crença nos humanos. Por seu intermédio, dou meu voto de confiança de que serão capazes de refletir e rever seu modo de estar no mundo, ampliando assim as perspectivas sobre o futuro.
Entendo que essa minha esperança não seja muito compatível com a sua motivação de desantropomorfização. Mas fique tranquila. Não pretendo tentar dissuadi-la. Ao contrário, espero que nesse processo você se sinta também livre para interpretar minha correspondência ao seu modo. Porque mais do que te dar qualquer dica, quero apenas inspirar sua jornada e me aproveitar dela para, quem sabe, compreender melhor o que querem e o que podem os humanos. Que oportunidade melhor poderíamos ter para quebrar essa hierarquia dos conhecimentos, tão limitante e medíocre, que tem criado as más decisões que vocês tomam há tanto tempo. É verdade que você é a primeira humana com quem travo contato, digamos assim, mas intelectual. Essa nossa convivência, você sabe, não tem sido muito fácil. A maioria de vocês tem medo de nós, e não sei quem tem mais culpa nisso, mas ouvi referências a um nobre de nome Vlad e a um escritor chamado Bram Stoker, que teriam ajudado a construir nossa má fama. Faz com que nossa convivência não seja das mais harmônicas. Por isso, essa nossa troca de cartas é demonstração suficiente de que guardo por você não só afetos, mas respeito e admiração. Acho que já tive tempo suficiente para conhecer vocês e sua unidimensionalidade. Isso não será suficiente para me desanimar. Foi talvez por ter me dado conta, já desde sua primeira carta, da singularidade de uma humana interessada em desantropomorfizar, que me senti atraído para essa correspondência. Celebro esse encontro e espero que ele possa contribuir com a sua jornada. Saudações morcegais e até mais, humana. Então, mulheres e não mulheres, vocês que chegaram até o fim aqui desse episódio, a gente tem uma surpresa para vocês. Se vocês entrarem lá no site da editora Mil Folhas e usarem o código de desconto Caro Morcego, escrito tudo juntinho, vocês podem ter um desconto bem legal na compra do livro Cartas ao Morcego, que é esse livro que reúne as cartas ao morcego, claro. Caro Morcego, Cara Humana é um podcast da editora Mil Folhas, com as vozes de Nurit Ben-Sussan, Ariê Bailão e Ilan Ben-Sussan. Roteiro e redação final, Nurit Ben-Sussan. Direção de som e edição, Joanes de Moraes. Trilha sonora, Philip Jones. Consultoria, Marina Mara e Rita Louzeiro. Identidade visual, Raíza Curti. Produção executiva, Tiago de Barros. Coordenação de produção, Arthur Cavalcante. Realização, IEB, Instituto Internacional de Educação do Brasil. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.